a abrirem a Escritura no livro de Judas. Judas, nós vamos ler os 4 primeiros versículos de Judas, que corresponde ao texto que estamos expondo. Judas de 1 ao 4. Vamos concluir o sermão que nós iniciamos no domingo passado, com a graça de Deus. Diz a inerrante palavra de Deus: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, eis-nos aqui te rogando, ó Deus, mais uma vez o auxílio do teu Espírito, ó Deus. A obra que somente o teu Espírito pode realizar, ó Deus. Que é nos mover, Senhor, a expor a tua palavra, Senhor, com toda clareza, expor de maneira fiel, verdadeira, expor, Senhor, com toda autoridade. E também, Senhor, só tu podes, ó Deus, por meio do teu Espírito, dar um entendimento, Senhor, desta palavra. Entendimento, Senhor, que é primordial para a vida de todo ser humano. Porque nossa vida não se resume, Senhor, ao tempo que passamos peregrinando nesta terra. Ó Deus, tu criastes o homem com o corpo, mas também com a alma. Lhe destes, ó Deus, a alma, e a alma, ó Deus, ela não perece com a morte, ela perdura. Muitos, ó Deus, têm investido suas vidas no corpo somente, não têm se preocupado com a alma. Têm ignorado, ó Deus, a tua lei, as tuas palavras, têm ignorado os ensinos de Cristo Jesus, o evangelho genuíno. E muitos até, ó Deus, que têm frequentado regularmente as igrejas, têm vindo dominicalmente à igreja, têm atentado, Senhor, somente para o seu coração, para os seus desejos, têm um objetivo, ó Deus, fixo na mente, e mesmo ouvindo a tua palavra, ó Senhor, têm resistido. Ó Deus, quebra, ó Deus, essas almas, esses corações, lhes trazendo o Senhor o conhecimento necessário, a lucidez, ó Deus, por meio da vida, por meio de uma regeneração, de uma vida regenerada. Senhor, ser gracioso, ser, ó Deus, benigno para com os ouvintes, ó Deus. E não os deixa, Senhor, na escuridão, na ignorância. É o que nós te pedimos, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Uma batalha necessária. É o título que demos ao sermão, que estamos expondo nesses textos, nesses 4 primeiros versículos. O início, dessa epístola, uma epístola pequena. Essa é a segunda parte. Desejamos concluir esta primeira exposição, a exposição desses primeiros versículos, com este segundo sermão. Uma carta muito pequena, uma epístola muito pequena, mas, consequentemente, muito importante
E ela já chega, ela já inicia, né? Judas já inicia a carta mostrando seu objetivo. Ele, logo que cumprimenta, né, os irmãos destinatários dessa carta, certamente, por mais que não tenha especificamente dizendo onde estavam esses irmãos, pelo conteúdo, pela linguagem, pela maneira que Judas fala, nós entendemos que eram principalmente os destinatários iniciais dessa carta. Era principalmente para os judeus convertidos ao cristianismo. E ele chama os irmãos logo de imediato, irmãos, para uma batalha. Por isso que o título do nosso sermão é uma batalha necessária. E essa batalha não era necessária somente naquele tempo de Judas, ou naquele tempo para os irmãos que receberam esta carta, primeiramente. Não. É uma batalha que a qualquer tempo ela deve ser lutada, deve ser travada pela igreja. Veja, peço que os irmãos atentem para isso, porque esse era o cuidado de Judas. Judas estava trazendo mais um alerta, como Pedro, como o apóstolo Pedro. Quando vem os alertas, irmãos, a gente precisa ficar muito atento. Um alerta da palavra de Deus é o equivalente que a gente vê hoje nos quartéis, talvez ainda tenha o toque, não é? A chamada com um instrumento musical, né? Com a trombeta naquela época. Então, quando se toca uma trombeta, irmãos, todos ouvem. Não tem como alguém que está, né, num quartel, quando a trombeta for tocada, não tem como ele não ouvir. Então, aqui é como Judas estivesse tocando uma trombeta dentro da igreja quando a carta é lida. Se ele está chamando para a batalha, irmãos, é porque a coisa é grave. Há um perigo, há uma luta, há uma guerra a ser travada. E a gente não pode pensar, como disse os irmãos, que essa guerra é só para aquele momento. Só foi para o momento da época de Judas, para aquela igreja, para aquela situação. Não, de forma alguma. Olha, irmão, desde o nascimento da igreja, com a igreja primitiva, até os nossos dias, vamos chamar isso de igreja contemporânea, os eleitos de Deus precisam estar atentos a um dos maiores perigos que afetam a igreja. Que perigos são esses? Os falsos ensinamentos e a apostasia. Ora, praticamente é a mesma coisa, falso ensinamento e apostasia. Mas os irmãos vão perceber, e nós queremos mostrar para os irmãos, que tem uma pequena diferença. E essa é uma das pequenas diferenças que existe entre a abordagem do apóstolo Pedro e Judas. Judas está se referindo mais à apostasia. O apóstolo Pedro está se dirigindo mais aos falsos ensinos, aos falsos mestres. Apesar de que um apóstata dentro da igreja, ele ensina coisa errada. Só que há uma diferença. Uns normalmente vêm de fora e os outros acabam se infiltrando e vêm de dentro da igreja. Esse é o alerta no caso de Judas. Esse é o alerta de Judas. Não há nada que tenha um maior poder devastador para uma igreja do que os falsos ensinos e a apostasia. Pode crer nisso. Pode crer nisso. Não é possível, irmãos, termos a noção exata do tempo, em anos e até em décadas, e talvez séculos, que um ensinamento falso tem a possibilidade de se perpetuar na igreja. E quanto esforço, ouça só, quanto esforço, quanta energia, quanta oração, quanto choro, quanta dedicação, quanta longanimidade são necessários para extirpá-lo do meio da igreja. Muitas vezes, irmãos, mesmo que você comece uma luta numa geração, talvez só na outra geração, se a batalha se perpetuar, se continuar, é que vai ser possível
eliminar. Então veja que perigo. Irmãos, a velocidade, a rapidez da aceitação de um ensinamento falso, muitas vezes na igreja, que é incorporado na igreja, é impressionante. A pureza doutrinária de uma igreja, irmãos, é um fator decisivo para a adoração que Deus recebe, para o culto que Deus realmente aceita. A pureza doutrinária, fator decisivo para um cultivo de uma vida santa, que é necessário para se chegar aos céus, é conseguido a duras penas durante anos. Porque, irmãos, os falsos ensinos, eles sempre vão encontrar alguma guarida em nossos corações, porque vão satisfazer alguma área da nossa vida. Eles sempre vão despertar algum desejo, alguma vantagem pessoal, algum favorecimento, porque vai evidenciar de alguma maneira o eu. É o exemplo do livre-arbítrio. O que é que ele faz? Coloca na mão do homem a decisão da salvação. Como é o caso do princípio normativo do culto, que coloca na mão do homem a decisão de definir como Deus deve ser adorado. Como é o caso das novas revelações, que coloca na boca do homem o assim diz o Senhor, e retira da Escritura todo o desígnio de Deus. Como é o caso da liberdade que o salvo tem, que pode se tornar em libertinagem. E é um dos alertas que Judas está colocando. Então veja, e aí nós podemos citar assim um sem número, irmãos, de falsos ensinamentos. Você vai ver, ele sempre vai, de alguma maneira, agradar alguma área da nossa vida. Alguma coisa. Vai lhe dar algum tipo de poder, vai lhe dar alguma glória, vai retirar de Deus, vai colocar no homem. Então ele é bom. Ele vai tornar, preste bem atenção, a caminhada mais fácil. Ele vai facilitar mais o falso ensino. Ele vai afrouxar as rédeas. Sempre é assim. De novo, repito para os irmãos, desde quando Satanás falou com Eva, ele afrouxou. Ele deu vantagem para ela, você vai ser igual a Deus, você vai ser conhecedora do bem e do mal, como Deus. Atenda a sua vontade. É ou não é bonita? Esse fruto é ou não é bonito? Em outras palavras, né? Porque depois que Satanás falou aqui dali, Eva olhou e já não viu. Disse, olha, percebendo que o fruto era agradável, Satanás vai despertando esse interesse, essas coisas. Ele vai dando vantagens por meio dos falsos ensinamentos da apostasia. Por que é que a igreja deve lutar, irmãos, essa batalha? Porque somente a pureza doutrinária exalta a Deus, engrandece Cristo e evidencia a obra do Espírito Santo. Somente o verdadeiro evangelho vai conduzir o homem em humildade para Cristo, a fim de que ele possa receber o perdão de seus pecados. Somente o verdadeiro evangelho. Somente o verdadeiro evangelho vai levar o homem que nasce na soberba, não tem em vista primeiramente aquilo que é seu, mas de olhar para o próximo, para o seu irmão, e procurar atender a sua necessidade. Somente o verdadeiro evangelho vai fazer com que um homem seja ferido numa face e dê a outra. O falso evangelho não vai fazer isso, irmãos. Somente a doutrina dos apóstolos conduz o ser humano a realizar boas obras com vista somente a glorificar a Deus e não a si mesmo. Qualquer outro ensinamento leva o homem à perdição, para o inferno, para práticas idólatras. E tem muita igreja, irmãos, encaminhando seus fiéis para lá, para a perdição, enquanto fala de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Um evangelho diferente daquele que Cristo ensinou prejudica a família, as relações de trabalho, o lazer, a sociedade como um todo. Por isso que a gente tem que entender, tem que lutar por isso, por essa pureza.
Não é uma coisa só de igreja. Não é só uma coisa de orgulho da igreja. Eu tenho orgulho da minha igreja porque lá a doutrina não é misturada, não é pura. Não é isso, não. Longe disso. Porque vimos que o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, a doutrina, humilha, na verdade, o homem. Coloca ele no seu devido lugar para que a glória seja de Cristo. No texto que nós lemos, irmão, Judas nos apresenta 4 motivos pelos quais a batalha pela fé é necessária. Nós vimos 2 no sermão passado. O primeiro motivo foi que nós devemos lutar porque é responsabilidade de todos os cristãos, é responsabilidade de todos os eleitos. Judas convoca todos os eleitos, todos os chamados, não é? Ele exorta todos. E essa palavra exortar, nós mostramos para os irmãos que é usada no sentido militar. É um comando que o general dá aos seus soldados, aos seus subordinados. E quem faz parte desse exército são servos. São os genuínos discípulos de Cristo. Aqueles que, depois que foram salvos da escravidão do pecado, o que é que eles fazem? Se apresentam voluntariamente para servir o mestre. Tem muitos exemplos na Bíblia, irmãos. Vou citar pelo menos um. Lembra daquele homem, o de Gadara, o gadareno, que quando Cristo atravessou o mar, ele foi encontrado lá, ele andava nu, ele se cortava, correntes não podiam detê-lo. Quando Jesus libertou, irmãos, ele estava são, aos pés de Cristo, procurando ouvir os seus ensinamentos, e queria seguir quem? Jesus, voluntariamente. Jesus foi que disse: não, fica aí, você tem que pregar aqui nessa região. Você foi salvo, foi liberto para pregar aqui, mas ele queria seguir Jesus voluntariamente. Voluntariamente. O cego deixou a capa, correu, foi atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, correu atrás dele. Vou seguir. Então, aqueles que são salvos, irmãos, se apresentam voluntariamente para batalhar, para travar essa guerra, travar essa luta. Que é uma luta que tem custos. Porque o custo é a própria vida. O custo é a própria vida. Nós vimos também, irmãos, que é um assunto prioritário. Ele é responsabilidade de todos os eleitos e é um assunto prioritário. Tem aquele que está na lista das prioridades. Por quê? Porque batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, é lutar contra a mentira, as falsas doutrinas e os apóstatas. Isso é de grande importância para a igreja. O que teria mais importância do que a verdade? Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, sem a verdade não há libertação. Sem a verdade, irmão, não há libertação. Por isso que é um assunto prioritário. Hoje queremos mostrar, irmãos, os 2 outros motivos que apresentamos nesse texto, motivos pelos quais a batalha pela fé é necessária. O terceiro motivo nessa sequência é que o inimigo é real e perigoso. O inimigo não é fictício. Judas não estava falando de um inimigo hipotético. Judas não estava batendo num espantalho, como a gente costuma dizer uma expressão quando está no debate. Ele não estava batendo no espantalho, ele está falando de algo real, perigoso. Veja a parte A do versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Judas, muito provavelmente aquele pregador itinerante que nós trouxemos para os irmãos, Paulo nos traz isso lá em 1 Coríntios 9:5. Os irmãos do Senhor
saíam pregando, nós entendemos que Judas era irmão de Tiago, ele estava bem a par do que estava acontecendo nas igrejas que Deus estava constituindo no primeiro século. Era um pastor, era um mestre. E ele mesmo diz nas suas primeiras palavras dessa epístola, eu estava para falar da salvação, né? Queria abordar de forma mais ampla a salvação e me senti obrigado a falar aos irmãos, em vez de dar soteriologia, falar sobre apologética. Ou seja, né, em vez de falar sobre a salvação, a doutrina da salvação, que é comum a todos os santos, eu vim falar sobre a defesa da fé, a batalha da fé. Para alertar os membros da igreja a se prepararem, a fazerem forte oposição àqueles que se introduzem nas igrejas espalhando ensinos falsos. E muitas igrejas, irmãos, não estão dando importância, nem deram importância, não entenderam a gravidade, não compreenderam o toque da trombeta e baixaram a guarda. O mesmo que vemos acontecer nos nossos dias. E isso gera uma reação em cadeia, o chamado efeito dominó. A falta de atenção à pureza doutrinária, ao combate da fé, foi invadindo as igrejas, foi invadindo os seminários teológicos. Foram formando teólogos, pastores, menos comprometidos com a fé genuína, e o resultado é o declínio acentuado do cristianismo, porque eles não se submetem mais à Escritura Sagrada. Observe, irmãos, o declínio se dá de várias maneiras e muitas formas ao longo do tempo. Essa é a questão, é que muitos não percebem. É que se dá de forma muito variada. Mas o resultado é o mesmo, apostasia. Veja, olha um aspecto aqui. Nos Estados Unidos e na Europa, as igrejas ditas evangélicas tiveram uma queda acentuada na sua quantidade de membros quando não fecharam suas portas. Para os irmãos terem uma ideia, em 2017, há menos de 10 anos, na Alemanha, a Alemanha de Martinho Lutero, a Alemanha onde ele pregou as 95 teses, na porta da capela de Wittenberg. Ouçam, menos de 4% dos membros das igrejas protestantes realmente iam à igreja aos domingos. Um levantamento feito pelo um grupo sério evangélico. Menos de 4% dos membros das igrejas protestantes realmente iam à igreja aos domingos. Você não vê mais nas cidades menores norte-americanas aquele movimento das famílias inteiras se dirigindo à igreja no dia do Senhor, como a gente via nos filmes antigamente. Você não vê mais, não. Os irmãos não frequentam mais regularmente os cultos, não. Eu digo isso, irmão, porque eu tenho um cunhado que mora nos Estados Unidos, pertinho de Boston, e ele me diz isso. Ele já foi para várias igrejas, em várias cidades perto da cidade. Ele não vai nem na cidade onde ele mora, tem igreja, mas ele não vai mais. Ele teve que sair procurando nas igrejas por perto, nas cidades por perto. E ele diz, olha, como é que está lá? Eu disse, eu vou, aí no domingo tem uma quantidade, no outro tem outra, no outro tem outra. Isso é perto de Boston. Eu sempre costumo lembrar. Boston, irmãos, é o estado americano onde o Mayflower, o navio que veio da Inglaterra, parou com os puritanos, que povoaram e evangelizaram, principalmente, não foram eles, mas principalmente os Estados Unidos da América. Está lá. Isso é uma decadência. Por outro lado, veja, os irmãos sabem que na Europa as igrejas estão fechando, nelas abrem clubes, por causa do espaço, da estrutura, é muito propício. Eu vi agora numa entrevista recente, uma pessoa falando, só olhando naquele clube tal, onde era uma igreja, porque a parte de cima
É a parte onde fica o palco, já é até propício, já é até mais alto eles para fazerem os shows. É só perguntar, vá ver como está o Tabernáculo Metropolitano de Londres, onde Spurgeon precisou ir para lá, porque não tinha mais, não aguentava mais as pessoas. Vamos ver, tem 4.000 pessoas hoje assistindo os cultos no Tabernáculo Metropolitano, como tinha na época de Spurgeon. Decadência. Por outro lado, aqui no Brasil, mas aqui no Brasil, pastor, é um aumento, o IBGE registrou um aumento, um incremento nas estatísticas dos evangélicos. Infelizmente, irmãos, isso tem ampliado o número de evangélicos e frequenta as igrejas, para você ver. Falsos ensinos. Então, há muita maneira de declínio, da apostasia. Que a maioria dos cultos, irmão, não passa de momento de entretenimento gospel. As pessoas vão para extravasar seus sentimentos, para confortar suas consciências do dever religioso. Diz, eu preciso ir para a igreja, rapaz, eu preciso, a pessoa diz, eu realmente preciso ir para a igreja. Eu tenho que cuidar da minha alma, né? A pessoa tem que ter o lado espiritual também, né? Não é só isso. Você tem algum problema, pastor, com essas frases? Tem todo problema. E Deus está onde? Você não vai para a igreja para servir a Deus, para adorar a Deus, para ouvir a Deus. Veja, de novo, o homem fica como sempre, né? Eu preciso, eu necessito, eu estou carente, eu. Pode verificar. É claro que está carente, é claro que precisa. Isso é evidente que está precisando. Mas a referência não é Deus. Tanto é que os ensinos na maioria dessa igreja estão voltados para a obtenção de vantagens, né? Deus está ali para fazer seus sonhos virarem realidade. Está ali, pode ver, está nos adesivos dos carros. Eu sonho e Deus realiza. Ouça, meus irmãos, o mais triste, na verdade, vem das igrejas que tinham um histórico de pureza. Isso tudo é triste. O declínio na Europa, nos Estados Unidos, a proliferação de falsas igrejas no Brasil. Tudo é triste, mas o mais triste é ver que as igrejas que tinham um histórico de pureza doutrinária, que ainda guardavam o amor pela ortodoxia, estão revendo os seus ensinos, suas práticas, mudando sua interpretação, adotando novos costumes e sinalizando um futuro muito preocupante. Como isto acontece? Versículo 4 novamente. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Homens se introduzem secretamente na igreja. O que é isso? Eles não se apresentam como tal. Eles não se mostram quem verdadeiramente são. E vão difundindo ensinos e costumes que vão minar a doutrina dos apóstolos. Pessoas desonestas que se infiltram na igreja, estabelecem relacionamento com os crentes, que vai trazer grande prejuízo espiritual para a cristandade. Lembrem o que Cristo disse através da parábola do joio. Mateus 13, 24 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. A época de Judas, irmãos, esses homens poderiam ser mestres itinerantes, que tinham certa facilidade de acesso às igrejas primitivas, devido às circunstâncias típicas da expansão do cristianismo naquele tempo. Né? As igrejas estavam se formando, né? E aí alguém se dizia cristão e os irmãos rapidamente abraçavam. Isso é muito comum, né? Só, olha, eu estou aqui, irmãos, mas olha, eu sou de Cristo, eu sirvo a Cristo. Então os irmãos rapidamente, abraçavam, botavam no seio da igreja, começavam a ouvir. Judas está dizendo, tenha cuidado. Nos nossos dias pode ser alguém que é recebido pela igreja na sua membresia. Fez uma boa profissão de fé, uma profissão de fé correta. Ninguém conhece os corações, né?
Como é que você vai sondar o coração? Mas aí ele começa aos poucos a manifestar esse entendimento errado. Alguns se conseguem identificar antes de professar a fé. Antes de professar a fé. Por isso que as igrejas, irmãos, confessionais têm tanto cuidado, tanta precaução com a recepção de membros, de novos membros. Porque o perigo é grande para a igreja. Está dizendo aqui. Judas está dizendo, Pedro está dizendo. Meus irmãos, tem igreja que está por aí, sabe? Tem aí que a pessoa começa a frequentar a igreja 2, 3 meses, 1 mês, 2 meses, já está pregando. O pessoal já bota para participar do culto. Eu queria dar a oportunidade, porque as igrejas têm muito assim, dar a oportunidade para o irmão fulano. Eu fui uma vez numa reunião, alguns anos atrás, estava de férias, e fui para uma reunião dessa. Rapaz, deram uma oportunidade e uma senhora disse uma heresia ali. Quase que eu me levantava. Talvez se fosse nessa época de hoje, eu tivesse tomado alguma posição. É assim. As pessoas vão adentro da igreja, então as igrejas confessionais têm muito. Rapaz, aí tem que estudar a confissão, tem que estar conversando, participar. E tem uns que estudam. Tem uns que passam alguns meses estudando, são meses. Tem uns que passam 1 ano estudando a confissão. E é para adentrar na membresia. Crê como nós cremos? Se não crê, não adentra a igreja. Pode ser um perigo muito grande. Muitos apóstatas entram de forma dissimulada, secreto. Eles têm uma facilidade também grande, e alguns irmãos menos atentos às investidas de Satanás absorvem os erros. Então todo cuidado é pouco. A própria Escritura, irmãos, o Novo Testamento está repleto de alertas aos crentes para evitar ensinamentos estranhos. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, disse: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Nós, ou seja, aquele que preserva a sã doutrina. Paulo disse, né? Aquilo que recebi do Senhor, nós lemos, né? Isso também ensinei para vocês. Mas tem gente que ensinando aí que não tem ressurreição dos mortos. Tem gente ensinando isso e aquilo. Isso aí está terrível. Tome cuidado que determinados ensinamentos, Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, se você adotar esse ensinamento, a sua vida não vale nada, é vã a nossa fé. Não vale a pena nem viver. Para que eu vou viver aqui só para essa terra? Ele disse lá em Colossenses 2,8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. O que é enredar? Enredar é prender na rede, é levar, amarrar e levar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Naquela época, irmão, já circulavam os falsos ensinamentos de que a graça de Deus libertava o homem da lei. Já circulava. Não estamos mais debaixo da lei. Você não mais precisa se preocupar com isso. Não fique preso à lei, diziam os falsos mestres. Hoje, irmãos, o não aprofundamento no conhecimento da lei de Deus certamente tem levado muitos cristãos à idolatria, à cobiça, a desonrar as autoridades, a se exporem à morte. Tem restringido muitos a lutarem contra a concupiscência dos olhos, contra a ira, contra a mentira, porque não conhecem a lei de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz, é a lei que diz isso aqui é pecado. Quem é que diz? Quem é que diz o que é pecado, irmãos? Aí o pessoal quer falar, não, eu prego o evangelho de Cristo sem a lei. A lei se contrapõe ao evangelho? De forma alguma. Meus irmãos, o inimigo das nossas almas sabe mais do que nós, muito mais do que nós, que um pouco de fermento leveda toda. Ele sabe mais do que a gente. Basta uma pitada de falso ensino. As irmãs, né, são
além de serem mestres, estão se tornando masterchef, né, na culinária. As irmãs sabem que um tempero colocado errado pode pôr a estragar a comida toda. E às vezes não é nem só um tempero errado, é a quantidade. Uma pitada de falso ensino, irmãos, aqui e ali, compromete a igreja toda, durante anos, décadas. Versículo 4, ainda. Os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Aqui já vou adiantando para os irmãos, olha só. De novo, a divindade de Cristo está aqui, tá certo, irmãos? Mais uma vez, a divindade de Cristo está aqui. Inclusive, alguns manuscritos antigos, eles colocavam, negam o nosso único soberano Deus e Senhor Jesus Cristo. Usava a palavra Deus. E não estava errado, não. Porque a referência aqui é de Deus. É a divindade de Cristo Jesus. Os homens que se introduzem dissimuladamente não são ateus, mas seu entendimento é que a graça de Deus lhe permite atender suas inclinações carnais. Por isso, Judas diz que a condenação deles é certa, assim como Pedro disse com relação aos falsos mestres. Pedro disse lá em 2 de Pedro 2,3: o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a destruição não dorme para os falsos mestres. Então, irmãos, o perigo é grande. Eles atendiam à satisfação da carne. Aqui, a expressão, a palavra libertinagem quer dizer satisfação sexual. Essas pessoas criam que podiam se entregar à liberdade sexual sem freios. Esse termo aqui, libertinagem, é usado por Pedro para descrever a conduta homossexual vergonhosa dos sodomitas. Está lá em 2 Pedro 2,7. Agora, meus irmãos, veja bem, tem muita, você pode dizer, mas isso aqui, né, não acontece na igreja, pastor. Sim, é muito difícil, né? Então, é perigoso, né? É. Mas é para toda a igreja? Aí começa a relativizar. Não relativize não, irmãos. Porque tem muita gente na igreja alimentando sua carne. E aqui você tem que ter cuidado com isso. Quantos não têm pecado? Porque tem exatamente essa perspectiva. Não estamos mais debaixo da lei. A graça, irmãos, que nos foi concedida, nos dá liberdade. Porque a gente tem um problema aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente tem um problema. Principalmente com os que estudam e caminham e trilham assim pela teologia reformada. Eles depois que descobrem, aí eles veem o quê? Eles compreendem que não estão mais debaixo daqueles usos e costumes. Eles aprendem que nas igrejas, em muitas igrejas por aí, doutrina é igual a usos e costumes. Quando diz assim, a doutrina da igreja não pode cortar o cabelo, a mulher. A doutrina da igreja são usos e costumes. A doutrina, irmãos, é algo muito mais profundo, está muito além disso. Então eles descobrem que esses usos e costumes, aí se liberta. Aí agora começa a viver de qualquer jeito. Aí você acha que pode usar qualquer tipo de roupa, acha que pode fazer o que quiser com o cabelo, acha que pode, então isso não tem nada a ver, não. Tem não. Eu pensava que, dizia assim, um brinco não bota você no inferno, não tira. Já escutaram essa expressão? Eu já escutei muito. Não é não, tem nada não. Aparece com um piercing no meio do nariz. Aparece na igreja cheio de tatuagem. Diz, não, eu estou liberto, irmão, dessas coisas, isso aqui não tem nada a ver, não. A liberdade vira libertinagem. Por isso tem que ter muito cuidado. Não peca na libertinagem sexual, peca em outra área, em outra parte. A graça que nos foi concedida nos dá liberdade para servir a Deus e expressar a nossa gratidão de muitas maneiras, por meio do trabalho, do lazer, da família, de beber e comer.
Não estamos presos, é verdade, ou cativos às tradições dos homens, ao ascetismo, que é a privação do prazer. E assim nós podemos nos alegrar e glorificar a Deus por meio de todas as coisas. O conhecimento e a liberdade que Cristo nos dá não devem servir para atendermos às nossas paixões naturais. Nosso coração continua enganoso e desesperadamente corrupto. A luta, irmãos, é grande. A batalha pela fé é necessária. Primeiro, na sequência, em terceiro, porque o inimigo é real e perigoso. Em quarto lugar, o ataque é contra a autoridade de Cristo, a autoridade divina de Cristo. Finalzinho do versículo 4, para a gente concluir. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Spurgeon, certa vez, afirmou o seguinte: não consigo suportar as doutrinas falsas, por mais primorosa que seja sua apresentação, por mais caprichada que seja sua apresentação. Você comeria carne envenenada só porque lhe é servida em um prato de porcelana finíssima? Você comeria? Assim são os falsos ensinamentos. Invariavelmente a igreja é influenciada pelos apóstatas e falsos mestres, porque os crentes se deixam levar por sua aparência, por suas conversas, por seu conhecimento. Usando um paralelo com a parábola do joio, isso ocorre porque os crentes dormem, se deixam levar pelas fábulas, aí, eita, cai num sono assim. Rapaz, é uma conversa, e é uma coisa, e é algo espetacular, e é algo novo. E normalmente tem a ver com revelações. Olha, meus irmãos, você escutar quando chegar uma pessoa dizendo, olha, Deus me revelou isso aqui, e ele não mostrar um texto bíblico, uma referência bíblica, eu digo para você, olha, normalmente isso vem ou por áudio ou por vídeo hoje em dia. Eu digo para vocês, olha, não sei nem se você deve perder tempo vendo o resto. Tire logo. Tem uma base bíblica? Não, antes. Deus revelou pessoalmente, eu estava ali, eu estava assim, eu estava aí. Não vá nisso não. Tire isso. É muito mais espinha do que carne. Você vai ficar entalado. Diz, não, pastor, eu sei comer peixe. Normalmente, quem normalmente morre no rio ou no mar é quem sabe nadar, viu? Que vai enfrentar. Né? Quem não sabe, eu nem piso na água, fica do lado de fora. Os apóstatas, irmão, têm uma capa de seriedade, de crença, de devoção. Entenda, eles jamais vão reconhecer sua heresia porque estão realmente convencidos pelo seu falso evangelho. Eles estão convencidos. Entenda isso. Por isso, eles não negam de cara a verdade do evangelho. Não nega de cara, irmão. Nunca vão fazer isso. Se ele negasse de cara o evangelho, você nem ouvia, você nem ia nem dar ouvidos a eles. Mas não. O que é que o evangelho precisa ser? Revisto. Tem que ser reinterpretado, revisitado. Tem um monte de palavra dessa aí. Eles têm um certo conhecimento bíblico, aí o pessoal vai aceitando assim dentro das igrejas, sabe? Vai ouvindo. E ele se dispõe também. Você quer estudar, irmão, comigo? A gente estuda. Vai estudar a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus. Mas é um conhecimento que eles têm, irmãos, é equivocado, falso da verdade. Fala o tempo todo em Deus. Mas qual é o resultado? É que levam aqueles que lhes ouvem para mais distante de Deus. Judas disse, eles negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Veja, aqui tem uma palavra essencial para entendermos bem o que ocorre. É soberano. Olha só. Quem diz ser de Deus, mas na igreja procura mudar a doutrina dos apóstolos,
não está se submetendo à soberania divina. A gente também costuma dizer, né? Tem muita gente que quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor da sua vida, como soberano. Não quer. Tem muitos que querem o Evangelho, o ensino de Cristo, mas não querem a autoridade do Evangelho sobre a vida deles. Eles querem escolher aquilo que é bom, que eles acham bom do Evangelho. Veja, irmãos, é o que ocorre. Olhe se não é o que ocorre com muitas seitas. O que é que elas fazem? Elas pegam a Bíblia, sempre normalmente começa da Bíblia, né? Pega a Bíblia, desenvolve uma doutrina para justificar a sua prática, cria uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação do sentido das palavras, uma hermenêutica própria para embasar seus ensinos, e o negócio fica tão coerente que muitos indoutos caem nessa armadilha. É isso que acontece. Faz a sua interpretação, desenvolve a sua doutrina, e é um negócio bonito, lhe aproxima de Deus, invariavelmente pelas obras, não é pela graça, é pelas obras. É pelo aquilo que você faz, é pelo aquilo que você deixa de fazer, é pela sua obediência. A salvação é pela graça, por meio da fé. Judas, claro, irmãos, está criticando aqui a conduta libertina. Eles promovem liberdade, mas não passam de escravos. Vejam como se encaixam nos nossos dias os ditos cristãos que defendem, por exemplo, que toda forma de amor é válida. Muito presente nas igrejas chamadas inclusivas. Lá é dito que Deus é amor e por isso ele aceita toda forma de amor, inclusive o amor homossexual. Tem um herege dizendo aí, Jesus Cristo nunca tocou nesse assunto. Jesus não estava preocupado com esse assunto. Ele nem procure se ele tocou nesse assunto. Se ele falou sobre homossexual, veja. Jesus está preocupado com isso, não. Herege miserável. Jesus está contrário ao resto das Escrituras? Não está. Mas tem muita gente escutando aí e diz, rapaz, não é que é mesmo. Irmãos, muitos preferem se aventurar e adotar crenças, doutrinas, ensinamentos que servem nada mais, nada menos para poder embasar suas práticas. Preferem fazer isso. Eu vou procurar, eu vou adotar algum ensinamento que se adeque à minha prática, ao invés de calçar as sandálias da humildade e pagar o preço do arrependimento. Assim como os falsos mestres, há muitos na igreja que afirmam que Cristo é o grande mestre, mas na sua prática mostra que Cristo não é o soberano das suas vidas. Quero concluir, irmãos, reiterando que é dever de todo cristão batalhar pela fé. Porque os falsos ensinamentos, a apostasia, corroem os pilares do cristianismo, onde a igreja está firmada. Eles vão abalando os fundamentos da fé, de modo que a igreja vai substituindo os ensinos de Cristo por outros. Logo no início, muitas vezes não é possível enxergar o mal que isso vai acarretar mais adiante. A coisa vai ocorrendo aos poucos. É como o seguinte, é como se fosse construindo uma nova ponte, em paralelo com a atual. Existe uma ponte atual, onde as pessoas normalmente trafegam por ela, passam veículos. Uma ponte que está sobre um rio, por exemplo, ou um grande vale. Agora, ela precisa de manutenção. Ela precisa de manutenção. Mas aí, ao invés de se dar manutenção naquela ponte antiga, ela começa a se construir uma nova ponte. Envida-se esforços e energias para construir essa nova ponte. Observou-se em outras cidades que havia uma ponte nova, uma ponte diferente, uma ponte bonita, e disse, por que não construir uma nova ponte? E vai-se, então, utilizando os materiais, só que os materiais, os fundamentos, não são os mesmos da primeira ponte. Eles não têm a mesma firmeza,
não tem a mesma segurança, porque a outra foi construída com materiais mais nobres, mais resistentes. A primeira ponte precisa apenas de manutenções periódicas, de limpeza, um tipo de reboco, porque sofreu o impacto de um veículo e as ferragens estão expostas e podem oxidar com a ação do tempo. Então houve ali um acidente, o que é que você faz? Você corrige o problema. Necessita renovar a camada impermeabilizante, que pode ser feita com uma pequena raspagem, uma raspagem, e depois a aplicação do material. Quem sabe até agora tenha materiais mais elaborados, mais aprimorados. A sinalização vertical também precisa ser renovada devido ao fluxo intenso e está se apagando. Tudo isso requer uma dedicação, um cuidado para que esta ponte possa continuar sendo usada normalmente. Mas nos nossos dias, irmãos, a tendência é logo rejeitar os fundamentos e querer estabelecer novos fundamentos, e bem rapidamente. Preferem coisas novas, arquitetura nova, desenho novo, mais agradável à vista das pessoas, ao gosto da atualidade. Não se preocupam com os fundamentos, com a qualidade dos materiais usados, porque eles dizem, a cidade vizinha está construindo, construiu, está se usando, está dando certo, inclusive está atraindo muitos turistas. Tem muitas pessoas indo para lá para visitar essa nova ponte, para tirar fotografias. As pessoas preferem passar por essa nova ponte, mesmo que ela não tenha obtido todas as certificações de segurança necessárias. Assim, irmãos, é o cristianismo dos nossos dias, que tem rejeitado o cristianismo histórico e procurado estabelecer suas próprias bases, mesmo que muito frágeis e sem garantia nenhuma. Não foram experimentados ao longo do tempo. São recentes, são novos. Novos autores, novos escritores, novos intérpretes, hermeneutas. Está dando certo em outros lugares. Experimentaram. Está dando resultado. As igrejas têm adotado ensinamentos que negam Jesus Cristo, mesmo que falem dele o tempo todo. Sua negação está no fato de renunciarem à autoridade divina de Jesus, que tem soberania absoluta sobre todas as áreas da vida. Abraham Kuyper afirmou o seguinte: não há uma polegada sequer de todas as áreas de vida sobre a qual Cristo não tenha dito, esta me pertence. Qualquer ensino, irmãos, que não seja baseado nos de Cristo, deve ser rejeitado. Para o bem da igreja, para o bem do reino de Deus, lutemos, irmãos, pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém.